Hoje vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. E aqui vai ser assim, falar sobre seno, cosseno, tangente, e entender claramente qual é a tabela que eu devo utilizar e também uma musiquinha para gravar alguns ângulos notáveis. Então vamos lá? Bom, aqui nós temos já um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo ele tem a característica de possuir um ângulo reto. Isso possibilita aqui, ó, né? Nesse caso, nós estamos aqui, ele possibilita esse ângulo aqui é um ângulo reto e o ângulo reto é 90 graus. Após esse ângulo, nós temos esse ângulo aqui, né? Que é um ângulo que eu chamo de ângulo alfa. E eu também nesse triângulo aqui, e eu tenho esse ângulo verde aqui, ó, que eu vou chamar meu outro ângulo aqui. As relações trigonométricas, né? Razões trigonométricas, razão é divisão. Trigonométricas é relacionado a ângulos e lados. Então eu vou estar bem assim associado a um ângulo e também ao lado. E principalmente nesse caso aqui, que é o caso do triângulo retângulo. O triângulo retângulo a gente sabe que a gente tem o maior lado, esse lado aqui, que eu vou chamar de A maiúsculo, A minúsculo, né? Ele é chamado de hipotenusa. E eu tenho, então, outros dois lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, que é cateto. Então, esse aqui eu vou chamar de B e esse aqui eu vou chamar de C. E pelo teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte: o Pitágoras, ele fala que se eu pegar a hipotenusa e elevar ao quadrado, eu vou ter como resultado a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a partir daí, eu tenho essa ideia de relacionar os lados. Mas aqui, quando eu falo razões trigonométricas, eu estou envolvendo aqui razões aonde eu vou relacionar o lado com o ângulo. Então, quando eu pego este ângulo aqui, ó, do roxo, esse ângulo roxo como referência, o cateto que ele está em frente ao ângulo aqui, ó, é chamado de cateto oposto ao ângulo. Enquanto o outro cateto, ó, o outro ângulo aqui, está referindo ao cateto adjacente aqui, ó, adjacente, porque ele está relacionado, está bem juntinho aqui ao ângulo de referência. Então, quando eu faço uma relação assim, eu vou pegar cateto oposto sobre a hipotenusa, então eu vou pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quando eu faço essa conta, me dá um valor que a gente chama de seno do ângulo que está em referência, que é o alfa. Então é o seno do alfa. Então, esse valor, quando eu faço essa divisão entre cateto oposto e cateto adjacente, me dá o que eu chamo de seno. Agora, se eu faço o cateto adjacente, ó, então aqui eu vou mudar a cor. Cateto oposto é esse aqui, ó. Cateto oposto é esse aqui, ó. Esse aqui. Cateto adjacente vai ser o meu azul aqui, ó. Então, quando eu falo cateto adjacente sobre a hipotenusa, né, dividido pela hipotenusa, eu tenho isso como chamado de cosseno do alfa. É uma representação. Agora, se eu trabalho pelos dois sentidos, assim, cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou ter isso que eu chamo de tangente de alfa. Então, eu vou ter a tangente. Então, lembrando aqui, que é o seguinte, né? Lembrando, o que é um seno, então? Vamos lá. Vou apagar aqui rapidamente para a gente ter ideia, para a gente voltar aqui a pensar nisso. O que é? Então, vamos lá, vamos pensar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Então, toda vez que eu falar seno do ângulo, por exemplo, seno do alfa, que é esse ângulo aqui, eu estou referindo a o cateto oposto, que é o B, esse B aqui, ó, né, vou colocar ele de amarelo, o B sobre, vou colocar esse aqui de de azul e esse aqui de roxo. Esse aqui de laranja, ó, verde. Então, eu falo o seguinte, quando eu falo referente a seno, é cateto oposto
sobre hipotenusa. Então, vai ser o B sobre o A. Toda vez que eu falar cosseno, vai ser o cateto adjacente, é o C sobre o A. E toda vez que eu falar assim, tangente do ângulo, eu vou ter o B, que é cateto oposto, sobre o cateto adjacente sobre C. Então agora vamos falar as cores aqui, ó. Quem é o B? Tá vendo? Que é o cateto oposto, ó, cateto oposto, cateto oposto. Quem é o nosso C, que é o azul? Tá aqui, ó. Tá aqui e tá aqui. E quem é o nosso, a nossa hipotenusa está aqui e está aqui. Então, tudo que for relacionado à hipotenusa, eu vou falar seno e cosseno. A tangente ela não tem hipotenusa, ela tem cateto sobre cateto. Então, isso aqui é referente ao este ângulo alfa aqui. Se eu for passar agora aqui, ó, nessa situação, eu vou pegar agora este ângulo aqui, ó, este ângulo azul aqui, como referência. Esse ângulo azul eu vou chamar ele de beta. Então aqui eu vou ter a nossa hipotenusa, que é o A. Aqui nós vamos continuar com o B. E aqui vai ser como C. Então se eu pego agora aqui, ó, quem que é o meu lá, quem que é o cateto? Esse aqui já não é mais cateto adjacente em relação a esse ângulo. Esse aqui é cateto oposto. E esse aqui já não é o oposto mais, ele é cateto adjacente. Então o nosso seno aqui, ó, vai ser seno em relação ao beta. Vai ser cateto oposto, que é o C, sobre a nossa hipotenusa, que é o A. E aqui, cosseno de B, vai ser o nosso cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. E quem é a nossa tangente em relação ao beta? É cateto oposto, C, sobre B. Vamos colocar as cores aqui, ó. Vou chamar a hipotenusa nesse caso de amarelo, este caso aqui cateto oposto de azul e este aqui de roxo aqui. Então, ó, tudo que envolve, quando eu estou falando cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa, olha aqui, ó, eu vou ter o cosseno. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto oposto, né? Ao contrário, a cor aqui. A cor. Eu vou ter cateto oposto, que é o nosso azul, sobre o nosso cateto adjacente, que é o nosso roxo aqui. Então, essa é a possibilidade de trabalhar isso. Quais são os ângulos que eu posso ter aqui? São os ângulos notáveis, né? E esses ângulos notáveis eu posso fazer da seguinte maneira. O que são ângulos notáveis? Os ângulos notáveis que mais aparecem, os mais fáceis, mais cobrados também. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, eu tenho um ângulo de 45 graus e eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu vou representar isso aqui, né? Vou fazer assim, tararana. Aqui vou fazer aqui, ó. Aqui vou representar como seno, aqui como cosseno e aqui como tangente. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher, que você vai começar a preencher, vai ser assim, ó. Você vai colocar 1, 2, 3, 3, 2 e 1. A musiquinha, tem uma musiquinha para te guardar isso, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, ó, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Hey! A raiz vai no 2 e também no 3. Hey! A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha aqui, então dá porque, ó, você vai contar assim, ó. 1, 2, 3, ó. Vamos lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Hey! A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Oba! Então, com essa musiquinha, você consegue guardar essas informações. Por exemplo, quando eu peço seno de 30 graus, eu já tenho o valor que é meio, que é 0,5.
Porque seno de raiz de 60 graus eu tenho que é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 graus eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Então, como que seria um exercício desse aqui pedindo, né? Vai pedir lá um exercício, como que seria isso aqui, ó? O exercício seria assim, te dá dois lados e poderia te pedir, falou assim, olha, esse lado aqui vale 2 e aqui vale, vamos pegar assim, né? Vamos pegar um valor aqui, pegar a hipotenusa vale 2, o cateto vale 1, né? E aí eu falo assim, ó, qual que é em relação ao ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, qual que é o seno? Então o seno vai ser desse ângulo aqui vai ser 1 dividido por 2. E a gente sabe, então, qual ângulo que seria esse? Seno de meio, olhando a tabela aqui, ó, seno de meio é 30 graus. Então, eu tenho que o meu ângulo aqui, então, ó, ele está falando que é 30 graus. Então, eu sei exatamente isso aí. Então, essa é a ideia das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Espero que tenha contribuído para o seu estudo e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.